Alunos, tudo bem? Então a gente vai, na nossa unidade de número 12, nós vamos conversar sobre a BIOS, tá? E o que é a BIOS, né? A BIOS ele é o setup, lembra que a gente conversou? É o primeiro sistema operacionalzinho, né? Que o nosso computador tem, o nosso sistema operacional ali primário, tá? Ele é muito importante porque ele faz análise dos hardwares, tá? Então, os componentes de hardware em geral, os componentes internos e externos, e nós vamos ver como a BIOS faz isso agora, tá? Lembrando que a BIOS, nós temos alguns tipos de BIOS. Cada placa-mãe geralmente tem um sisteminha, e as formas de entrar na BIOS, a gente entrar na BIOS através do teclado, os botões podem mudar, tá? No nosso caso aqui do exemplo, a gente tem uma placa-mãe da ASUS e a gente vai utilizar a tecla F2 para entrar na BIOS, tá? Então vamos lá? Então vamos lá. Para enxergar melhor, eu vou apagar aqui a luz, tá? Primeiro passo é ligar o computador, então eu vou ligar o computador, vou desligar aqui a luz para a gente enxergar um pouquinho melhor o monitor. Eu sei que agora está tudo preto, mas vai ficar melhor. Que aí agora eu vou ligar o botão, apertar o botão Power e vai ligar o computador, tá? A primeira telinha, a imagem que aparece é da BIOS. E aqui tá vendo, ó, aperte do botão, aperte F2, tá? E aí nós chegamos na telinha da BIOS, tá? Então eu apertei a tecla F2 e ele entrou na BIOS, no setup. O que acontece, gente? No caso da nossa BIOS, da ASUS aí, ela está com uma interface gráfica já bem legal. Então a gente pode utilizar até o mouse, tá? Então a gente pode utilizar até o mouse para, né, manusear a BIOS, enfim. Lembrando que nem todas as BIOS são assim. A gente tem BIOS sem essa parte, tem uma interface gráfica, mas sem o uso do mouse, né? Dessa forma mais, como eu posso dizer, um pouco mais intuitiva, né? Então aqui a gente tem um dashboard, uma página inicial de todos os status do nosso computador, do hardware. Então aqui a gente tem as informações, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Então, ó, nós temos informações da BIOS, processador que a gente está utilizando, a frequência maior que ele pode chegar, a quantidade de memória, o tipo da memória, né? A temperatura do processador, a voltagem e a temperatura da placa-mãe motherboard. E aqui em SATA Information nós temos as informações das entradas SATA, né? Então aqui vejam que eu estou usando 3 delas, tá? Aqui do ladinho nós temos aqui um sistema do resfriamento, né? Então a gente pode utilizar perfis aí, no meu caso está no normal, e aqui a prioridade do boot, tá? A prioridade do boot está o quê? O Windows Boot Manager, que é o meu sistema operacional, né? E aí em segundo tem um SATA da Kingston, que é o meu SSD, então por isso que está aí SATA Kingston, tá? Que inclusive é onde o sistema operacional tá. E aqui boot menu, tá? Aqui do ladinho nós temos as minhas fãs, tá? Então eu tenho 3 fãs trabalhando, né, na placa-mãe. Então a gente tem a CPU fan, que é aquela fan que vai ligada direto no processador, e o chassis, né, SHA-1 e SHA-2 fan, que são coolers adicionais que eu tenho, tá? E aqui o controle da fan. No meu caso eu deixo em velocidade máxima sempre. Então deixa eu voltar para cá. Voltei. Por quê? Essa aqui é a parte mais geral, então aqui a gente consegue ver a temperatura, né? Aqui em Keyframe Control a gente pode trocar a velocidade. Então aqui vejam que ele está em Full Speed. Eu posso trocar para Turbo, né? Eu posso trocar para Turbo, para Silencioso, enfim. Aqui no caso eu deixei tudo, as minhas fãs todas na velocidade máxima, tá? Outra coisa aqui que a gente pode analisar é o DRAM, né, status, ou seja, eu tenho minha placa-mãe, ela é dual channel, então ela tem
4 entradas para slot de memória, eu estou utilizando uma só por enquanto. A minha outra queimou, então eu só estou utilizando uma aqui. Tá? E vamos entrar na parte... Aqui tem as linguagens, não tem o português, mas tem várias outras linguagens. Tem gente que se entende melhor no espanhol, né? Eu prefiro o inglês. Tá? Aqui nós temos um botão default, F5. O que é o default? É voltar ao padrão que veio de fábrica. Salvar e sair. Então, sempre a gente pode usar esses atalhos do teclado para ativar essas funções. E Advanced Mode, né, o modo avançado. Então, vamos em modo avançado? Aqui vai ser muito importante que eu vou ensinar para vocês como é que a gente ativa a virtualização, né? O processador Intel, ele deixa a gente fazer virtualização da máquina, tá? Que a gente vai utilizar nas próximas unidades. Então, aqui a gente tem informações da BIOS, tá? x64, a versão dela, a versão de criação dela, build date, a versão do firmware, e aqui as informações do processador, um Intel Core i7, enfim. Aí depende da máquina que você está vendo, tá? Aqui o sistema de linguagem, foi o que a gente viu da outra vez, a hora, perfeito. Aqui na outra abinha nós podemos, né, fazer algumas modificações na memória RAM, tá? Então aqui a gente pode trocar o CPU Core, a gente pode colocar, definir questões da memória RAM, no meu caso aqui está Enable, a minha frequência está automática, eu posso trabalhar com uma frequência estável, não são todas as placas-mães que têm essa função e não são todas as memórias RAM que tem. Então, por exemplo, a minha memória RAM, ela é de, deixa eu olhar aqui, ó, tá aqui, ó, Target the RAM Frequency, 2133, tá? Então, pode ser que eu compre uma memória RAM de 3200 por engano, tá? Comprei uma frequência de 3200 por engano. Eu não consigo utilizar uma de 3200 com uma de 2133, que é no caso a minha, que eu vou colocar em alto, vocês vão ver que vai voltar aqui. Por quê? Pode ser que dê incompatibilidade no software, dê tela azul, o Windows vai ficar meio perdido e o processador muito mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir que mesmo aquela memória RAM comprada errada, seja a frequência estável 2133, tá? Por aqui. No meu caso, eu vou deixar alto, que eu não tenho esse problema. Um pouquinho mais para baixo. O que a gente pode conversar aqui? Então, aqui a gente tem o Turbo Mode, que é um recurso da Intel, né, que ela aumenta a frequência do processador. No meu caso, está ativo. Vamos voltar um pouquinho. Então, aqui temos a sistema de voltagem. É bom deixar sempre isso aqui no automático, que a própria BIOS, ela vai dar a melhor solução para vocês. Vamos aqui no avançado, Advanced. Tá? Temos aqui as plataformas, aqui é as entradas PCIs, né? No meu caso, eu não estou utilizando nenhuma, tá? Não estou com placa de vídeo no momento, nem de rede. Então, a gente está sem placa aqui para mostrar. Aqui as configurações do processador, tá? Então, aqui se ele suporta CPU C3 State, essas são coisas mais técnicas, né? A tecnologia que ele suporta, tá? Trading, enfim. Então aqui a gente pode configurar toda essa parte, tá? Inclusive o speed, né? O speed setup, o state e o lock. Vamos voltar aqui. Então essa parte aqui é um pouco mais complexa. E aqui o monitor, que é onde a gente pode verificar como que está o andamento da nossa BIOS, dos nossos equipamentos, do nosso hardware interno, tá? Então aqui, ó, a placa-mãe, ela está a 32 graus, tá? O processador está a 42. Aqui a velocidade que as fãs estão rodando por minuto, né? Ritmo por minuto, RPM, a voltagem. Aqui em Keyframe Control a gente pode fazer definir a rotação das fãs, né? Então você pode definir, como eu mostrei lá no primeiro exemplo, aqui a gente pode também fazer essa configuração. Boot. O que é boot?
isso é importante de falar para vocês. O boot é a inicialização, né? Então, assim que a gente liga, a BIOS ela vai entender boot como a inicialização. Lembra que eu falei para vocês que aqui em Boot Option está primeiro o Windows Boot Manager, né? Então, o que acontece? Assim que a gente ligar a máquina, o computador entende que nós queremos fazer a inicialização do sistema operacional, né? A BIOS já entende isso, ela já sabe isso mais ou menos. Então, quando você está no sistema operacional, é definido assim. Então, por isso que aqui está o Windows Boot Manager. Mas veja que nós temos outras opções. Inclusive, eu tenho HDs no computador instalados que não aparecem nem aqui, porque eles não têm a função de inicialização de sistemas, tá? Então, por isso que ele nem aparece aqui, mas eu tenho outros. No caso, ele apareceu aqui, ó, em boot, né? Então, eu vim aqui, vamos voltar do ladinho aqui. Eu vim aqui em boot. Então, aqui a gente tem as três opções. E aqui a segunda e a terceira, né? Ele aparece aqui, mas ele não é inicializável, tá? Ele é disco de dados, ele não é disco de inicialização, simplesmente, tá? Ah, Eric, eu quero trocar, eu quero colocar um pendrive e afins, tá? Então, quando você coloca um pendrive, existe um botão específico para entrar no boot, que é aquele botão. Opa. Se você quiser trocar a data e hora da BIOS, é só clicar aqui em cima que ele troca, tá? Você pode trocar aqui. Então vamos voltar pro modo Easy Mode, tá? O botão de boot, nós podemos utilizar o botão F8. Então, lembra que no início a gente apertou o botão F2 para iniciar a BIOS? No caso dessa placa-mãe, a gente apertando F8. Vamos até fazer o teste agora. Vamos salvar isso aí. Não vou nem salvar isso aqui, porque eu não estou confiando muito no que eu fiz. Mas vamos lá, depois eu arrumo. Depois eu troco o ROM. Então, ó, aqui apertei F8. Oh, meu Deus, está escuro. Achei o F8. Ou não, acho que eu não achei o F8, hein? Não achei o F8, ele vai iniciar o sistema operacional. Então, veja que se eu não acerto a tecla que eu quero fazer a função, o que o sistema operacional, o que a BIOS faz? Ela manda já direto para o sistema operacional, que na maioria das vezes é o que o usuário quer naquele momento, é ir para o sistema operacional, né? Então, vejam que ele está carregando aí. Eu vou dar uma reiniciada aqui, gente, para a gente já fazer o iniciamento do boot, tá? Só um minuto. Eu vou iniciar por aqui, mais fácil. Vou iniciar pelo Windows mesmo, tá? Então vejam que se eu não ativo nenhuma tecla, ele não entra na BIOS, né? Ou no boot. Então eu vou apertar aqui a tecla F8. Deixa eu desligar aqui, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar um pendrive. Eu vou mostrar para vocês como fazer a inicialização a partir de um pendrive no boot. Então, se você quiser formatar a máquina, né, instalar um sistema operacional, você vai fazer assim, tá? Então, eu vou colocar o pendrive aqui na máquina. Coloquei. E agora eu vou ligar a máquina, tá? E vou apertar a teclinha F8 para dar boot, tá? Então, assim que ligou, já fico pressionando F8 para já ir para nossa telinha de boot, tá? De inicialização. Perfeito. Veja que ele apareceu aqui algumas opções, né? Nós vamos aqui na opção USB Disk, tá? E vamos dar Enter. Talvez não funcione esse pendrive, porque eu não sei se ele é bootável. Ele tá com... eu acho que ele não tá com Windows. Mas é exatamente assim que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão apertar a teclinha F8. Tá? Teclinha F8. E aí vocês vão achar aqui o pendrive, tá vendo? USB, o F. Eu acho que ele não funcionou porque eu não coloquei no F, né? Então vamos ver, é isso mesmo. Agora funcionou com Windows. Então aqui é a instalação do Windows 10, tá? Agora você escolhe aí a versão que você quer instalar, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de BIOS, né? Mais informações vocês vão ter na apostila, na parte escrita, mas foi legal de ter mostrado assim, porque aí vocês têm mais familiaridade com a BIOS. Até a próxima aula.